Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, para mim é uma alegria mais uma vez poder estar junto com você. Para nessa ocasião, temos o nosso momento de meditação, onde vamos refletir em um tema com base em um verso bíblico. E dessa forma nós vamos extrair algumas reflexões, alguns pontos interessantes que quem sabe eu e você precisamos dar a devida atenção. Se você está chegando nesse canal, fica feliz assim como eu estou com a sua presença, porque esse canal ele é voltado para a meditação, para a reflexão, para o estudo da palavra. Aqui a gente não perde tempo com outra coisa. Aqui a gente desenvolve o nosso relacionamento pessoal com o nosso Deus. Algo que é de muita estima e valor, para não dizer altamente necessário a cada um de nós. Tá certo? Bom, depois desse recado muito importante, eu creio que você já se inscreveu no canal, você já faz parte do grupo, da comunidade que busca ter um momento com Deus. Agora nós vamos fazer a nossa oração. Nós vamos nos preparar espiritualmente para poder ser impressionado mais uma vez pela palavra de Deus. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua Santa Palavra e refletir em temas que de fato fazem a diferença na nossa vida. Muitas vezes nos tiram da nossa zona de conforto, pois faz a gente analisar e muitas vezes fazer um ajuste na nossa própria vida. Isso é muito importante, pois nós queremos te glorificar, nós queremos te exaltar, e se nós precisarmos passar por algumas mudanças, alguns, quem sabe, aprimoramentos, nós iremos fazer isso simplesmente para poder adorar o Senhor em espírito e em verdade. Perdoa os nossos pecados, derrama o teu Espírito sobre nós, que a justiça de Cristo nos cubra, para que dessa forma nós possamos habitar em tua santa presença. Nós pedimos todas essas coisas porque confiamos unicamente nos méritos do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é pregação e cultura. E aí? Será que dá para lidar com as duas coisas? Ou cada cá no seu lugar? Vamos entender esse tema? Eu quero convidar você a abrir em um contexto que trata exatamente desse ponto tão importante, principalmente para os dias de hoje. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20. Olha só o que Paulo diz aqui nesse verso. Eu procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Davi, o que é que Paulo está querendo dizer com esse verso aí? Quer dizer que ele mudou a personalidade dele? Quer dizer que ele era duas caras? Não, nada disso. Paulo, ele adaptou o seu ministério, a sua maneira de interagir, a depender do grupo. Quer dizer então que a mensagem de Paulo era fraca, porque ele adaptava a depender dos ouvintes? Vamos entender isso? Paulo, ele tinha bem alicerçado os princípios de Deus. Os princípios de Deus, eles não são, podemos dizer assim, negligenciados por Paulo. O que normalmente as pessoas tendem a se apegar é exatamente ao termo mais conhecido como tradição humana, ou as leis humanas, ou costumes humanos. E aí o que Paulo fez foi se adaptar a alguns desses costumes, a algum desses padrões. Não é? Veja que ele diz, olha, para alcançar os judeus, eu me fiz de judeu. Como é que você se faz de judeu? Se comportando, falando, entendendo como é a cultura, se familiarizando, sendo o mais próximo possível da pessoa. Veja que a estratégia de Paulo para disseminar o evangelho não era simplesmente chegar numa praça, abrir a Bíblia e dizer, olha, é o seguinte, irmãos, a mensagem de hoje é sobre isso, e falar assim, e tal, e quem quiser aceitar, aceita, e quem não quiser, vai para o inferno. Não é desse jeito. Perceba que
a atitude de Paulo demonstrava interesse na pessoa, a ponto dele, podemos dizer assim, se desgastar, a ponto dele se humilhar, se rebaixar, para poder alcançar a pessoa. Veja que há um esforço por meio do missionário. Eu separei aqui alguns versos que estão dentro desse contexto, que trazem à tona o que exatamente Paulo fazia. 3 pontos muito importantes que servem como lição para mim e para você utilizar em nossos momentos missionários. Olha o primeiro ponto. Ó. Em primeiro lugar, olha o que em primeiro lugar Paulo fazia. Quando a abnegação se fez necessário, ele abriu mão de certos direitos. Quais foram os direitos que Paulo abriu mão? Quer conhecer? Olha só o que diz. Embora pudesse comer carne, ter uma esposa e viver do dízimo, ele renunciou a esses privilégios para não causar escândalo na pregação. Você está disposto a viver uma vida de abnegação, a se sacrificar simplesmente para não repelir, para não afastar aqueles a quem você deseja alcançar pelo poder de Deus? Paulo entendia muito bem, olha, não tem problema nenhum comer carne, mas aquele grupo não come. E aí, o que é que eu vou fazer para alcançar eles? Eu vou deixar de comer carne. Olha, como eu vivo da palavra, eu tenho um ministério, eu posso receber os dízimos para me sustentar. Aí o pessoal, rapaz, esse cabo aí é muito acomodado, um cabo vivendo à custa dos outros. Aí o Paulo fez, não tem problema. Eu vou vender tendas, eu vou fazer tendas, eu vou cuidar de tendas, eu vou ter um ofício. Mas também continuarei a ser missionário para poder me sustentar. Não vou ser um fardo para ninguém, não vou ser pesado a ninguém. Tudo isso com um simples foco: tornar a mensagem de Cristo o mais aceita possível. Você há de concordar comigo que pequenas coisas já são suficientes para as pessoas se afastarem da mensagem verdadeira do Evangelho eterno. Ah, coisa de crente, não, quero saber não. Isso já era comum nos tempos de Paulo. E por isso Paulo se adaptava. Cultura nada mais é do que um estilo, um padrão que você tem em certo espaço geográfico e que as pessoas vivem baseada nesse padrão. Hoje a gente costuma muito ouvir sobre a questão de as empresas terem cultura, a importância de terem culturas dentro da empresa. Ou seja, em qualquer lugar pode-se criar uma cultura. A pergunta é, você está disposto a viver essa cultura para poder, de certo modo, ter mais alcance na pregação do Evangelho? Olha esse segundo ponto aqui que Paulo usava. Em segundo lugar, Paulo se fez servo daqueles que evangelizou. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Está no verso 19, desse capítulo que a gente leu. Você está disposto a viver essa realidade? Por último, por fim, Paulo adaptou a mensagem sem comprometer a doutrina. Para isso, permaneceu dentro da revelação, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Eu quero encerrar o nosso momento com Deus, um momento de meditação, contando uma experiência que foi apresentada aqui na meditação que com certeza servirá de alerta para mim e para você. Conta que o missionário foi para a região ali da Nova Guiné. E ali ele começou a pregar sobre o amor de Cristo, o sacrifício de Cristo, todo, vamos dizer assim, o que Jesus sacrificou, deixou de lado, simplesmente para alcançar as pessoas e tal, e pregação maravilhosa. A história conta que muitas pessoas se converteram, né? Deram ouvidos à mensagem, se batizaram, entregaram suas vidas a Jesus. Estavam vivendo ali a vida de um crente bem certinha, ia para a igreja, para o culto, devolvia o dízimo, guardava o sábado, tudo a mil maravilhas. Até que um dia, a comunidade que aparentemente tinha sido alcançada, chegou ali para o missionário e disseram o seguinte: olha, eu acho que pelo tempo que a gente passou aqui, adorando e vindo à igreja, eu acho que já deu, foi tempo suficiente para a gente pagar a dívida
com relação ao sacrifício desse camarada chamado Jesus. Dessa forma, a gente está liberado para voltar para a nossa antiga vida. Percebe que se nós não conseguirmos nos adaptar às culturas diversas do mundo sem, isso é muito importante, sem deixar de lado os princípios, as doutrinas bíblicas, a gente vai ter muita dificuldade de transmitir o que verdadeiramente significa o Evangelho. Essas pessoas, por exemplo, da Nova Guiné, voltaram para a sua vida preguiça, para o paganismo. Porque na cabeça deles, eles já tinham feito a parte deles, eles já tinham quitado, já tinham pago, já tinham ajudado ali um missionário. E que agora eles poderiam voltar à vida deles, afinal de contas, eles já tinham feito a parte deles. Sabe? É muito importante eu e você termos estratégias para alcançar as pessoas. Sabe por quê? Porque do outro lado das trincheiras, o inimigo de nossas almas é um grande estrategista. E ele está fazendo todos os esforços possíveis para despovoar o reino de Deus. Eu e você que somos soldados desse exército do Deus verdadeiro, também temos que nos arregimentar e temos que ter estratégias para poder aumentar cada vez mais a população desse reino que será eterno. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus. Foi maravilhoso o tema de hoje. Pregação e cultura. Duas coisas que devem andar de mãos dadas. Tá certo? Que Papai do Céu possa nos abençoar, nos proteger de todo mal e, com certeza, por meio do Espírito Santo, nos trazer amanhã novamente para mais uma vez termos esse momento com Deus, momento de meditação. Se você achou que essa meditação tratou de um assunto importante e relevante, deixa um gostei para que ela faça com que outras pessoas também tenham acesso. Se você achar por bem que é interessante que de fato isso aconteça, então aproveita a ocasião e compartilha com o máximo de pessoas que você conhecer. Eu tenho certeza que assim como eu espero abençoar você, você também poderá fazer isso a outras pessoas. Tá bom? É isso. Até a próxima e tchau, tchau.